Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Alexandre e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Hoje nós vamos à parte 2, deixar claro que é o segundo vídeo disso, falando sobre segurança em servidores de e-mail. A primeira parte, que vai aparecer algum encarte em algum lugar aqui, certo? Fala sobre autenticação do postfix, só enviar um e-mail se ele for autenticado. Agora nós vamos aumentar nossa segurança, vamos trabalhar com um certificado digital. Inicialmente a gente vai mostrar a vocês como criar um certificado digital, certo? Mas vai ser um certificado digital autoassinado, ou seja, não existe ninguém, nenhuma empresa que está por trás, que é reconhecida mundialmente, certo? Que faz com que o certificado seja aquele certificado, ele é um certificado válido, mas não tem ninguém que autorizou ele, então é um certificado autoassinado. As configurações para criar o certificado são as mesmas. Quando você envia essas informações para o pessoal te devolve o certificado pronto, certo? Devolve a chave privada, devolve tudo, que ele vai ter esse conceito. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito dele. E aí o que acontece? As configurações são as mesmas, você tem que executar as mesmas configurações para poder fazer com que o seu certificado seja lido pelos aplicativos, sejam aceitos. O conceito do certificado digital, ele é interessante o seguinte, ele trabalha com dois itens, o certificado digital, tá? Que tem a chave pública dentro do certificado digital, e a chave privada, que é uma chave que é um arquivo externo a essa chave privada, onde você manda criptografar com um e decriptografa com o outro. Então, um vai conseguir conversar com o outro, tá? Se não for assim, o certificado não vai funcionar, não tem nem função do teu certificado. E a garantia mais segurança mais ao nosso servidor de e-mail, tá? E a gente vai fazer isso tanto para o envio, a gente vai mexer no postfix, e hoje sim, a gente vai mexer no Dovecote. Vai mexer no Dovecote para o Dovecote aceitar o certificado digital, ou seja, ele vai tanto enviar usando o certificado digital, quanto ele vai receber usando o mesmo certificado digital, ok? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo, vamos levantar aqui o nosso servidor de e-mail, tá? E aqui nós vamos começar a nossa configuração disso. Mas antes de qualquer coisa, lembrar de um post aí da internet, que fala, olha, pode botar a picanha a R$300, só não mexe no preço do café, tá? Para o café se mexer, o bicho vai pegar. Vamos nessa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um certificado, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar e vou criar numa pasta aqui qualquer, deixa eu criar uma pasta aqui na pasta pessoal do usuário, vou botar aqui Home Alexandre. Vou criar aqui MKD Certs, chamar Certs para ficar mais fácil, para certificado, certo? Vou entrar aqui na pasta e vou começar o meu trabalho. Qual é o primeiro comando? Aí eu vou começar a usar alguns comandos para a gente trabalhar, tá? O primeiro comando que a gente vai utilizar é o OpenSSL, certo? Deixa eu filar aqui, que cabeça não sei não. OpenSSL, GenRSA, OpenSSL GenRSA para criar um tipo de certificado RSA -DES3 vai estar na descrição do vídeo, tá? Todos esses comandos -alt, vamos botar aqui aula linux.key. O que é essa primeira parte? Essa primeira parte ele vai criar um arquivo e esse arquivo vai conter uma única informação, a senha que vai quebrar o certificado. Então eu vou teclar Enter aqui e eu vou colocar uma senha qualquer. Só um detalhe, tá, gente? Não esquece essa senha não, se você esquecer dessa senha já era, tá? Pronto, ele vai criar aqui um arquivo chamado aulalinux.key, que foi o nome do arquivo que eu usei aqui em cima, aulalinux.key, e esse arquivo é o meu arquivo de referência para usar nas outras configurações para gerar esse nosso certificado. Então vamos usar agora aqui o certificado que realmente vai criar a linha do comando que vai realmente criar o nosso certificado. OpenSSL, SSL, REC de registrar, certo? -new, -x509,
menos nodes menos sh1, você pode usar sh1, sh qual que você precisar, sh1 menos days, opa, 6 não, days, menos days é a quantidade de tempo que esse certificado vai estar válido. Eu vou colocar um ano, mas você pode colocar o prazo que você quiser, tá? Menos days, aí menos key, aí você qual é o arquivo que tem a minha senha, no caso aqui, o aulalinux.key. Se você não fizer isso, você vai pedir a senha, mas aí você vai perder o que você tem que fazer nas outras coisas, certo? E aqui eu vou dizer a saída, qual é o nome do meu certificado. Vou botar aqui aulalinux.crt. Vou teclar Enter e vai pedir a senha do arquivo. Passo a senha que eu coloquei e ele começa a me perguntar dados do meu certificado. Primeiro ele pergunta o country name, ou seja, 2 letras para o nome do país, tá? BR, que eu estou no Brasil, Enter. State or province name, ou seja, o nome do meu estado, Pernambuco, Enter de novo. Nome da cidade, Recife. Nome da organização, Sistec Informática. A organização, Aula Linux. Nome comum, aí você pode colocar o que você quiser ou não, você pode deixar em branco. Eu vou botar aqui Aula Linux YouTube. E-mail, deixar em branco, pronto. Quando eu fiz isso, ele criou. Agora eu tenho 2 arquivos, aulalinux.crt e aulalinux.key. Esses 2 arquivos agora vamos começar a trabalhar em cima desses arquivos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar não custa nada, né? Vamos criar aqui Aula Linux Key, vamos criar uma cópia do nosso arquivo key.cópia. Bom, feito o backup, fazer um backup do nosso arquivo Aula Linux Key para aulalinux.key.cópia. Por garantia, caso que a gente faça alguma cagada aqui, perca o arquivo, está com o arquivo guardado, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos criar aqui agora um arquivo de senha sem senha, tá? Daqui a pouco vai ficar claro isso aí. Então vou botar aqui OpenSSL, aliás, vai ficar claro? Não, é um arquivo de senha sem senha, aí vai ficar claro o porquê que eu estou fazendo isso, tá? RSA-in, certo? Aqui eu boto o arquivo aulalinux.key, tá? E vou dizer que o meu out, ou seja, a minha saída, será aulalinux.key.sem, botar assim, sem traço senha.key. Vai pedir a senha da aula aqui principal, ok? Ele criou aqui para mim. Vou mostrar aqui mais fácil, ele criou aqui para mim os arquivos aulalinux.crt, aulalinux.key, aulalinux sem senha.key. Ok. Esses caras aqui serão reunidos para poder a gente criar o nosso certificado, certo? Para poder a gente unir os 2 arquivos para gerar o certificado que a gente precisa, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai copiar o arquivo, a gente vai dar copiar aqui cat aula linux.sem-senha.key, mais eu tenho que copiar o arquivo que está sem senha, mais o meu certificado, aula linux.crt, vou deixar a saída dele como aula linux.p. O que danado eu fiz até agora? Primeiro eu criei alguns arquivos, tá certo? Vamos entender isso aqui. Primeiro, o aulalinux.crt é onde está o meu certificado, onde está aqui as configurações do estado, cidade, blá blá blá. O Aula Linux, e também está escrito lá dentro do meu certificado está a minha chave pública. aulalinux.key é minha chave privada.
E aulalinux.pen é a junção da chave privada com o meu certificado. Qual é o problema? Essa chave privada aqui, ela tem que estar vazia e ele vai conseguir ler, porque o postfix só funciona com esse pen. Ele trabalha somente com esse arquivo .pen. Então é isso que a gente vai trabalhar. Feito o certificado, show, a gente vai começar agora a transportar isso para o nosso sistema. O que é que a gente tem que fazer? O que vai me interessar é o aulalinux.pen. Esse arquivo sim é ele que a gente vai trabalhar. Então a gente vai copiar esse arquivo, cp aulalinux.pen, para a pasta etc sssl certs. Pronto. Peguei meu certificado, que está a senha e o certificado tudo num arquivo só, e copiei para dentro do sistema Linux, para etc sssl.certs, certs, a pasta certs. Feito isso, ok, a parte do certificado já está pronta, não tem muito o que fazer. É um certificado válido. Eu vou deixar um bônus na descrição, que você transforma isso naquele PKS. PKS não, aquele... Não sei, o certificado é PFX, usado pela, por exemplo, Microsoft, tá certo? Então a gente vai trabalhar, tem um comando que você usa que ele gera esse PFX, ele é lido pelos arquivos, pelo Windows da vida, tá? Dá licença, café. Então agora a gente vai começar a mexer nos arquivos de configuração do postfix e depois do Dovecot, e aí vai ver com que a comunicação aconteça. Então o que acontece? Eu vou entrar aqui na pasta etc postfix e eu vou precisar mexer em dois arquivos. O maincf, que a gente mexeu lá no primeiro vídeo, e hoje a gente vai mexer em um outro chamado mastercf. Na realidade ele vai comentar umas linhas que estão lá dentro comentadas, tá? Então vamos aqui, ó, vi/main.cf, e aí eu preciso alterar ou incluir algumas linhas desse arquivo. A primeira delas é o seguinte: existe um item chamado smtp tls session cache database. Aí ele bota igual b3 var lib postfix smtp tls session cache database, certo? Essa linha de baixo, o smtpd, ela não existe, então você tem que pegar essa linha, na realidade você pegar de cima, copia para de baixo, muda para o smtpd, certo? E troca o nome do arquivo da seção. Só isso, para poder trabalhar tanto com recebimento quanto com envio, tá? Existe uma linha que está marcada com um não, que é o smtpd underline use underline tls. Ele está com um não. Se a resposta tiver não, os arquivos, as configurações que estão abaixo, pouco vão importar. Então aqui a gente vai trocar isso para yes, certo? Após isso, nós vamos trabalhar em duas linhas. Elas estão aí, você só tem que alterar essas linhas, que é o smtpd tls cert file. É aqui que você vai colocar. Você não copiou o arquivo aula Linux lá para dentro do etc sssl certs, não é isso? Então você vai vir aqui e colocar aulalinux.pen. Lembra que a gente criou o arquivo com a senha, com a chave, sem senha e o certificado, os dois juntos, para poder ler esse formato, certo? E você vai colocar a mesma informação, aulalinux.pen, ou seja, no TLS smtpd tls ca cert file, você vai colocar /etc sssl cert aulalinux.pen, e no smtpd tls key file a mesma linha. Se você for no site da Postfix, que ensina como configurar isso aqui, ele vai dizer que na linha de baixo você poderá colocar $ apontando para a variável de cima. Nos meus testes não funcionaram. Então, coloca a linha, que aí eu sei que aí é garantia de funcionamento, certo? Nesse arquivo aqui, mexer essas linhas, acabou. O main encerra aqui. Então a gente sai salvando, certo? E agora vamos mexer no outro arquivo chamado master.cf. Nesse cara aqui você vai ter que descomentar algumas posições. Você vai procurar um item chamado submission, vai descomentar, essa linha vai estar, eu vou deixar como original aqui, vou botar comentário como elas estavam,
E o SMTPS vai estar comentado como elas estavam. Pronto, elas estavam assim. Aí o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai descomentar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha do submission. Depois eu explico para que é isso, certo? E do SMTPS vai descomentar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Ou seja, você vai descomentar, eu vou deixar isso bem grandão para vocês verem quais são as linhas, para descomentar, para poder habilitar algumas portas. Feito isso, sai salvando o arquivo e reinicia o serviço PostFix. Quando você faz isso, algumas coisas vão mudar, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Algumas coisas vão mudar. E aí eu vou mostrar para vocês uma página, que eu vou deixar no link da descrição, que é a página do SSL, tá? Então, vai começar a fazer algumas mudançazinhas interessantes. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para facilitar a visualização de vocês. Tá aqui, ó. Protocolo POP3, Incoming Mail, Plain Text e sessão criptografada, mas com texto plano, ele usa a 110, quando está utilizando lá o SSL. A sessão criptografada é a 995. IMAP, mesma coisa, 143, e a sessão que vai ser criptografada é a 993. SMTP 25, criptografado 465. E a Submission, somente saída, a SMTP é saída de e-mail, Submission é saída de e-mail. Quem usa o Submission, quem ouviu usar ele, foi meio do aplicativo. Não sei se eles trocaram, já mudaram isso e pegou a sessão criptografada, eu não sei, confesso que eu nunca mexi nisso. Mas o Submission, se você não fizer isso, você não consegue enviar e-mail pelo iPhone. Então, da porta 25, que ele não tem a sessão criptografada, não existe essa opção, ou seja, não existe a porta que o Submission utiliza, ele fica criptografado, mas em cima de texto plano. Que já não é uma coisa tão simples de derrubar. Tá? Então, tá aqui essas opções aqui, que são o que vai acontecer com as portas. E aí, tem as portas. Eu preciso testar para ver se as portas estão realmente no ar. Então, eu boto SS-putan, dou um pipe aqui, wrap, vou abrir colchete e boto 993, 995, 993, 995, quais são outras portas? 465 e 587, 465,587. Fechar aqui a gente... Caramba, apareceu mais do que eu imaginava, então vamos mudar aqui. Vamos pegar uma por uma, fica melhor. 993, porta aberta, 995, porta aberta, 587, porta aberta e 465. As 4 portas que eu vou utilizar, deixa eu conferir se são 4, não são apenas 4. 1, 2, 3, 4, ok? As 4 portas que deveriam estar funcionando para mim, estão funcionando, estão ok, estão perfeitas. Que eu mexi no PostFix. Vamos para o Dovecote, depois vai fazer o teste com o cliente. A gente vai entrar aqui na pasta etc, Dovecote. Isso aqui não importa a distribuição que você utilize. As que eu já testei, Ubuntu, Debian, SUSE, tá? E o Red Hat, que são as 4 que eu uso para testes, certo? Funcionaram o Dovecote do mesmo jeito. Então você vai vir aqui o seguinte, você vai abrir o arquivo 10-ssl.conf. Eu não estou habilitando o SSL, então eu tenho que ativar isso. Então o que é que vai acontecer? Você vai dizer, deixa eu comentar as linhas SSL, que está padrão IS, mas está comentado. Você vai te comentar, e o SSL CERT e o SSL KEY, detalhe, eles têm um menor Q na frente. Deixa esse menor Q aí, tá? Senão vai dar bronca. Certo? Aí você vem aqui neles e vai mudar a pasta para aquele mesmo arquivozinho que você botou lá no PostFix, tá? Aula linux.pen e aqui vamos para aula linux.pen. São os 2 arquivos que eu tenho que apontar, o CERT e o KEY apontando para o mesmo arquivo, formato PEN, que inclusive ele fala até aqui em cima que tem que estar no formato PEN, tá? Então eu vou sair salvando, tá? Então eu tenho que reiniciar o serviço
Dovecote também. Dovecote, restart. Postfix, restart. Dovecote, restart. Bom, os dois serviços estão reiniciados, tá certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos ao nosso cliente. Neste caso aqui eu não vou utilizar, só para a gente ter uma ideia ampla do que vai acontecer com esse certificado, a gente vai usar o Mozilla Thunderbird. Tá? Então aqui eu venho, Thunderbird, ele vai abrir para mim, certamente eu não tenho configurado nada aqui, ele vai me reclamar que precisa que seja configurado alguma coisa. Ok, meu nome é, vai botar aqui alexandre@aulalinux.com.br, vou passar a senha lá do meu usuário, vou continuar e o Thunderbird vai fazer o trabalho dele. Que é o trabalho dele? Vai checar, verificar, blá, 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 blá. Isso aí demora alguns segundos. Pronto, aqui já detectou o seguinte. Ele detectou, mas ele detectou certo não, tá? Ele detectou como Start TLS, não é Start TLS. Se usar Start TLS não vai funcionar porque está configurado é o SSL. Então o que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui em configuração manual, vai mudar desse cara aqui usando, tá vendo o SSL aqui, ó? Você vai botar SSL TLS e embaixo SSL TLS e veja que as portas automaticamente vão mudar, certo? Então o que a gente tem que fazer o que aqui? Eu tenho que vinha um pouquinho aqui para frente, minha tela está pequenininha. Avança um pouquinho. Paciência, gente, a tela está pequena, senão não cabe no atingir meu objetivo. E aqui eu dou-lhe concluído. Manda retestar aqui. E aí o que aqui? O devido falhou encontrar essa configuração do seu conta de e-mail. SMTP. SSL, aqui para essa aula Linux, IMAP, vou testar, senha normal, envio senha normal. Eu vou clicar em configuração, mas sabe que às vezes esse cara fica fechado. Pronto, vamos lá, vamos clicar em OK aqui, se tudo estiver correto. Ó, já pediu o certificado. Quando eu cliquei em OK, o que acontece? Ele tentou se conectar com o meu servidor Dovecote. Isso aqui é o IMAP, servidor de envio. Não é IMAP recebimento. Então é aqui o meu servidor Dovecote, usando a porta 993, tá certo? Aí ele vai pedir verificar o certificado. Eu posso verificar esse certificado, mas já sei que ele é autoassinado, tá? Foi eu que criei. O que eu tenho que fazer é confirmar a exceção de segurança. Clico aqui e ele tá lá. Já recebeu alguns e-mails. Tem algum aqui que tem unchecked, legal. Alguns e-mails que eu já recebi de algum teste que eu fiz. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar um e-mail. Escrever alexandre@aulalinux.com.br. Ele vai fazer a mesma coisa, vai reclamar do certificado. Teste com certificado. Teste. Enviar agora. Ele vai dar uma reclamada aqui, ó. Ele vai dizer que não pode enviar, certo? Lembrando, minha tela está pequena, então ela vai fazer sobrepor de tela. Por quê? Porque ela está aqui embaixo. Dizendo que a 465, se você for olhar aquele manual que está lá no site da TLS, a 465 é a saída de e-mail, certo? Via SMTP. Então, a 465 é aquela mesma situação, eu venho aqui embaixo, adicionar a confirmação de segurança, que foi eu que criei certificado, certo? Depois eu volto aqui, toda vez eu faço isso. Eu volto aqui, vai. Eu volto aqui no meu e-mail, clico em enviar agora e voilá! O e-mail foi. O e-mail foi enviado, certo? Vamos ver se tudo ok, se ele vai receber aqui. O e-mail foi enviado, a mesma coisa acontece aqui. Eu estou com um problema de vírus no meu servidor de antivírus aqui.
que é o passo da próxima aula, e ele vai demorar um pouquinho mais para receber um timeout do servidor, para poder enviar o e-mail, porque está tentando detectar um vírus aí, está esperando um timeoutzinho. Mas é isso aqui, gente. O certificado digital agora está habilitado. Ele vai servir para um monte de coisa, não somente para isso. Lembra que foram criados mais de um arquivo? Vou botar 3 basicamente: o KEY, o CRT e o PEN. O PEN é para ser usado com porte fixo, o PEN é para ser usado no Dovercourt, tá? Então o que acontece? Nos outros, que a gente vai, quando eu terminar a parte de porte fixo, a gente vai criar o Apache, fazendo esse certificado ser lido pelo Apache, tá? Então vai ser uma coisa bem interessante. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui, tá certo? Mais uma vez, eu devia ter falado isso lá no início do vídeo, mas eu acabei esquecendo. Então o que acontece? Se chegou até aqui, deixa teu joinha. Se gostou, deixa teu joinha. Se gostou do canal, não é inscrito, se inscreve. Vamos fortalecer a gente, está querendo chegar nos 1000, certo? E eu estou precisando da ajuda de vocês. Se gostou, publica, coloca nas tuas redes sociais, divulga para os teus amigos. Isso aqui é uma troca de conhecimento, isso aqui é uma coisa que acontece no mundo real, isso aqui não foi nada imaginário, certo? Eu não estou bolando nada de mirabolante, não. Isso acontece no mundo real, pode acontecer, tá? A terceira parte desse vídeo vai vir uma coisa bem mais assim, detalhada, com uma coisa mais usual, a gente fazer algumas coisas bem interessantes que vai acontecer lá naquele vídeo, tá? O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: coloque Jesus no seu coração, tá certo? E opa, ó, enquanto eu falo conversando contigo aqui, o meu teste com certificado chegou, tá? Eu disse que eu estou com problema com vírus aqui, com o servidor de antivírus, aí ele demora, gera um atrasozinho. Então, ponha Jesus no teu coração, tá certo? A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço.